Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como é que é, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. E hoje é sexta-feira, vamos encerrar a semana falando de saúde, falando de serviço, falando de planos de saúde, operadoras que estão cancelando contratos coletivos de crianças autistas e crianças com doenças raras. Hoje a gente vai explicar para vocês o que está acontecendo, o que está por trás desses cancelamentos. A gente vai contar a história dessas pessoas que estão sofrendo com essa situação e a gente vai tentar explicar para vocês também que o que a gente vai falar hoje é somente a ponta do iceberg na questão dos planos de saúde. Inclusive, se você que está nos assistindo já teve algum problema com o plano de saúde, também manda aqui pra gente, a gente vai tentar desenvolver uma resposta, vai tentar explicar para vocês então o que está acontecendo. Eu digo a gente porque nunca estou sozinha nesse programa e hoje não é diferente. Cláudia Colucci, repórter especial e autora aqui da Folha, está com a gente mais uma vez. Como é que é? Cláudia, obrigada, viu, por vir. Prazer, Isa. Obrigadão, prazer. Quando eu li sua matéria sobre justamente esse assunto que vamos falar hoje, dos contratos coletivos cancelados, são histórias muito, muito tocantes, muito emocionantes, né? Porque são famílias que estão querendo resolver sua vida, têm crianças com necessidades especiais. E aí vem do nada um cancelamento de surpresa, de supetão, um cancelamento de um plano que não é barato. Então eu queria te perguntar quais são os casos com os quais você entrou em contato para essa matéria. Olha, Isa, são os mais diversos possíveis. Tem muita criança autista, tem muita criança em menor proporção em relação aos autistas, mas muita criança com síndrome rara também, que até está fazendo um movimento pelas redes sociais, uma série de crianças que tem umas doenças, duas ou três que precisam de nutrição parenteral 24 horas, uma que precisa de auxílio de respiração artificial e tá internada, inclusive. Sim. Então, são casos que todos entraram com ação judicial. Alguns já ganharam liminares para continuar no plano até o julgamento final da ação, mas são casos dramáticos, né? E claro que no bolo disso, o que aparece pra gente, o que chega pra gente, são esses casos dramáticos, claro. Né? Tem muito, porque às vezes os planos falam assim, não, mas isso é a minoria, mas é a minoria que está fazendo uma diferença enorme para a vida das pessoas, né? Exatamente, uma minoria que, não sei, agora é uma minoria, mas a gente precisa ver como é que tá nessa resolução dos planos de saúde, como é que tá isso, para não se transformar também. Sim, porque o que a gente está vendo, uma coisa assim, que é muito comum nesses casos de cancelamento dos contratos coletivos por adesão, isso acontece, pelo menos as histórias que estão chegando para a gente, de pessoas que tiveram gastos, por exemplo, pessoas em tratamento de câncer, pessoas com tratamento de síndromes raras. Sim. E até um caso que virou emblemático, que é o que a gente deu também há algumas semanas, de uma senhora de 102 anos, que hoje está precisando de home care, porque ela pegou uma infecção hospitalar e precisa de antibiótico na veia, então precisa ter esse apoio em casa, que paga R$ 9.300 e que tem o plano há 30 anos. Né, e que foi cancelada também. Então, eu acho que esse caso é emblemático, apesar da operadora ter voltado atrás, quando a gente entrou em contato, né, eles acabaram recuando e tal, mas assim, é emblemático, porque mostra que qualquer um de nós está sujeito a isso, basta começar a dar gasto, dar muito gasto. E todo mundo está sujeito, né, a ter um câncer, a ter qualquer doença grave que vai custar muito. Né? A gente contou nessa mesma reportagem dessa senhora de 102 anos, eu contei um outro caso de uma médica de 40 anos, que tem um contrato, ela, o marido e 2 filhos, então é o que a gente chama de PJ, né? Que são esses contratos coletivos com menos de 29 vidas, que também estão sendo visados, né? Além dos coletivos por adesão, esses também são bastante visados na hora ali dessas rescisões unilaterais.
que teve uma doença genética, que é o que apareceu na vida adulta agora, ano passado, que passou um mês na UTI e depois precisou de muita fisioterapia durante quase 6 meses. E agora ela teve um plano cancelado. Então as histórias são meio... Tem essa linha, sabe? Que vai... sempre tem muito gasto envolvido e aí são cortados. É um padrão, né? É um padrão. Gastou demais, então aí já passam a tesoura. A gente tem um total de cancelamentos de planos, no caso das crianças autistas e com doenças raras ou no geral? Alguém te mandou algum número? Então, olha, eu tentei esse número via ANS, vi o conjunto de operadoras e ninguém passa. Existe uma falta de transparência grande. Depois da publicação da matéria, a Mil, que foi a última operadora aí que a gente falou, das crianças autistas, tal, do cancelamento das crianças autistas, a Mil mandou uma nota dizendo que os cancelamentos representam cerca de 1% do total de beneficiários deles. E fazendo as contas, a gente pode inferir que é mais ou menos uns 30 mil contratos cancelados. Também dizem que 98% dessas pessoas que tiveram seus contratos rescindidos não estavam em tratamento garantidor de vida ou internadas, que são situações que a ANS proíbe, né? O cancelamento só pode ocorrer depois da alta hospitalar ou depois da alta de um tratamento desse, por exemplo, né? Senão, não pode. Então, só que a gente viu casos de pessoas internadas, né? A gente viu casos que tiveram casos. Então, assim, não dá também, sabe, para entender muito bem o que está acontecendo, porque os casos que a gente viu de doenças raras, de pacientes com crianças com doenças raras que estão internadas, outras que precisam de nutrição parenteral 24 horas, né? A velhinha de 102 anos que precisa de home care. Então, assim, tem uma série de situações que fogem, né, do que a lei dos planos de saúde estabelece para essas rescisões unilaterais. A gente pode falar daqui a pouquinho das leis de fato em relação às operadoras, mas eu queria agora te perguntar, você falou da Amil. É exclusivo da Amil o que está acontecendo? Tem mais alguma outra operadora que está realizando esses cancelamentos? Não, de forma alguma, não é exclusivo da Amil. A Amil acaba aparecendo mais porque ela tem muitos, né? Ela tem 3 milhões de beneficiários. Então, é claro que proporcionalmente acaba aparecendo muito mais casos, tal, pelo volume de beneficiários. Mas a gente já contou casos da Unimed Nacional, a gente já contou casos da Sul América, caso da Porto, da Bradesco, enfim. A gente percebe que é uma prática meio geral. Claro que as operadoras com maior número de beneficiários, né, proporcionalmente vai ter mais queixas, mas isso tem acontecido. E tem acontecido porque a lei permite. A lei dos planos de saúde, nos casos de contratos coletivos, seja o coletivo por adesão, seja o coletivo empresarial, como a gente tem aqui na Folha, seja o coletivo PJ, que eles chamam, que são os profissionais liberais que se juntam e com menos de 29 vidas, e você, às vezes, assim, é uma única família, né? Tem marido, mulher, 2 filhos, mas ele é uma pessoa que é pessoa jurídica e tem um plano. Esses planos cresceram muito no volume, o volume cresceu muito nos últimos anos porque você não consegue achar mais plano individual para comprar, né? Se você encontra, é um preço altíssimo. Por quê? Porque o plano individual, ele é ali, a regulação é diferente. Por exemplo, o plano individual segue o que determina a ANS para reajuste, que é um reajuste muito inferior ao que os coletivos têm todos os anos. Então, assim, às vezes é mais do que o dobro, sabe? Enquanto a gente está falando que os coletivos hoje dois dígitos, né? Todos os anos, nos últimos anos pelo menos, os reajustes são acima de 20%, os individuais é menos da metade disso. Então, só que não existe mais para comprar, né? Porque as operadoras alegam que não fecham as contas, porque a inflação da saúde
é muito acima do que a inflação, do que é medido pelo IPCA, enfim, é muito acima. Já que você citou declarações, então, das operadoras de saúde, elas mandaram para você, então, que somente esses cancelamentos correspondem somente a 1%, então. No caso, só da Mil. Da Mil, no caso. As outras falaram com as você, outras não. As outras, sempre que eu peço, esse número nunca é dado. Nem a ANS também tem esse número para fornecer para a gente, assim, afinal de contas, eles têm o número de queixas. A gente sabe que as queixas têm aumentado. A última matéria que eu fiz sobre isso apontava que no primeiro trimestre teve um aumento de 99% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, do número de queixas de rescisões unilaterais de contratos coletivos por adesão. E aí, agora a gente pode falar então em relação à lei, o que a lei diz em relação a essas rescisões? Porque como você falou, teve um aumento exponencial, a lei garante essas rescisões? Então, a questão é o seguinte, o que a lei coloca tem que valer o que está no contrato, né, o que está no contrato da pessoa. E para os planos coletivos por adesão, que é hoje a principal fonte aí dessas queixas e tal, é permitido a rescisão unilateral e motivada, desde que avisado com uma certa antecedência, desde que a pessoa não esteja em tratamento internada ou em tratamento garantidor de vida, isso pode acontecer. Só que assim, as pessoas que entram na justiça, e a maioria desses casos acaba entrando tal, pelo menos esses casos que estão chegando para a gente, né? Porque, claro, não é todo mundo que tem acesso à justiça, e não é nem esse o caminho, nem deveria ser, a judicialização não deveria ser, e atualmente virou o principal meio, né, de reverter essas coisas, tem sido a judicialização. Muitas decisões judiciais acaba considerando o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil para reverter a decisão da rescisão unilateral e garantir a permanência no plano até o julgamento final da ação. Então está tendo muito questionamento disso. Assim, quando eu pego as decisões judiciais, invariavelmente os juízes consideram o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, que garante direito à vida e tal, para derrubar esse cancelamento, pelo menos provisoriamente. Então a gente tem mais causas ganhas em relação ao consumidor do que ao operador, sim, pelo que você apurou. Sim. Os últimos estudos que a gente tem sobre isso acaba dando em torno, no caso desse tipo específico de contratos de rescisões unilaterais, tal, em torno de 70% a 80% de causas ganhas. É bastante, só que como você falou, para pessoas que têm acesso à justiça, que têm dinheiro para investir em um advogado. Só que a coisa tá tão complicada, né, Cláudia? Você falando agora dos contratos, então, em relação a crianças autistas e com doenças raras, o caso da senhora de 102 anos, todo mundo tá falando sobre esses cancelamentos de planos de saúde num geral. Tá todo mundo falando tanto nisso que o Ministério Público também entrou nessa questão, né? Tão de olho nas suas matérias, tão de olho nas reportagens, nas repercussões. O Ministério Público, o que ele disse? Ele vai apurar esse caso em específico das crianças com síndromes raras ou vai olhar para um geralzão, digamos assim, dos planos de saúde e dos cancelamentos? Então, o Ministério da Saúde, o Ministério Público já olhou para isso em outras oportunidades, e mais agora, por conta desse número enorme de crianças autistas, né, que as queixas apareceram, e a deputada Andréa Werner, do PSOL aqui de São Paulo, recebeu, em poucas semanas, ela recebeu 200 queixas lá, a maioria de crianças autistas e crianças aí com síndromes raras, tal, e ela encaminhou um requerimento para o Ministério Público pedindo a abertura de um inquérito civil. O Ministério encaminhou para a Mil, no caso, pedidos de esclarecimento, lá uma série de perguntas, deu 30 dias de prazo, então isso foi encaminhado no dia 7 de abril, então eles têm 30 dias para responder e aí o Ministério Público vai decidir se instaura ou não um inquérito civil para apurar isso. Ao mesmo tempo, tem a CPI também. Exatamente, né? A CPI. A mesma Andréa aqui na Assembleia está colhendo assinaturas para abrir uma CPI aqui no âmbito estadual,
Mas lá na Câmara Federal, essa semana teve uma audiência pública que reuniu entidades de defesa do consumidor, reuniu representantes de operadoras e de entidades de planos de saúde, e lá mesmo começou-se a colher assinaturas para uma CPI. Agora, no âmbito federal, né, para pegar, específica no caso de rescisões unilaterais, que é o que tem mais chamado a atenção, tal, mas deve ampliar isso, porque daqui a pouco a gente vai começar a ver reajustes abusivos. A gente já está, assim que a ANS definiu o reajuste do individual, que deve ser nos próximos dias, e depois já começam a ter dos coletivos, a gente vai ver muito abuso também, sabe? Muito reajuste acima, aí começa também uma série de judicialização voltada para reajuste, porque normalmente o reajuste abusivo sempre foi a primeira causa de queixa, né? Nas entidades de defesa do consumidor, na ANS, e atualmente teve um boom essa questão das rescisões unilaterais imotivadas, que quase está batendo a questão dos reajustes. Então isso virou um tema muito urgente, assim, sabe? Por isso que eu vejo essa mobilização, tanto do legislativo quanto do judiciário. Além dos reajustes e dos contratos sendo encerrados unilateralmente, existem outros tipos de queixas que as pessoas fazem em relação aos planos de saúde que você conseguiu apurar ou não? Essas são as principais? São as principais, assim. Mas tem muito descredenciamento de serviços. Então, assim, né, você ia no hospital, chega no hospital, o hospital já não é mais credenciado. Vai numa clínica, num laboratório, não é mais credenciado. Aí a lei manda você ter uma opção similar, mas nunca é similar. Assim, nunca você vai encontrar o mesmo hospital perto da sua casa, ou, enfim, ou com a mesma qualidade. Tem uma série de questões que não está se levando em conta quando você descredencia um serviço e coloca um outro supostamente similar, né? Então, isso também gera bastante reclamação. Então, a gente está vendo aí rescisão de contratos unilaterais, reajustes abusivos, e o que está por trás de tudo isso? Porque, como você falou no começo da nossa conversa, os planos de saúde, as operadoras dizem, a conta não fecha. E é isso. O que significa esse a conta não fecha? Então, a conta não fecha porque, assim, a gente tem que pensar também que um plano de saúde não é o SUS, não é direito para tudo, né? Todo mundo que tem um plano tem direito a tudo, né? Funciona no regime de mutualismo, ou seja, um conjunto de pessoas pagando para que algumas possam usar. Quando muitas pessoas começam a usar, ou a gente pode falar disso depois, ou ter fraudes, ou ter outras coisas que vão encarecer esse plano demais, a conta não vai fechar. É isso que as operadoras têm alegado, que essa decisão de rescisão unilateral é para você ter um equilíbrio entre despesa e receita. Porque disseram que esses contratos, há mais de 3 anos, estão bem, assim, o desequilíbrio está extremo entre receitas entre receita e arrecadação? E arrecadação despesa, entre receita e despesa. Isso. Então, é isso. E diz o seguinte, para você ter uma sustentabilidade do setor, um equilíbrio financeiro dessas contas, isso precisa estar ali, tem que ter, né? Só que é muito extremo, né? Eles mesmos, lá na audiência pública, disseram que a rescisão unilateral e motivada é sempre a última decisão, assim, sempre eles tentam outras coisas, mas quando não dá mais, isso tem que ser feito, né? Eu acho que, assim, é um momento, já que todo mundo está olhando para isso agora, é um momento da gente trazer à luz muitas coisas, sabe? Porque, assim, como você disse, né, é a ponta do iceberg. Exato. A questão
seja dos reajustes abusivos, seja dos contratos rescindidos. Tem uma série de outras coisas nesse setor que a gente pouco toca. A gente tocou recentemente nas fraudes, né? Isso, eu ia te perguntar, são muitas as fraudes. São muitas, assim, já se fala em 30 a 35 bilhões de fraudes e desperdícios acontecendo nesse sistema da saúde suplementar. Então, assim, é muito dinheiro que a gente precisa olhar para isso e estancar, sabe? Então, quando a gente fala em fraude, durante essa audiência mesmo, essa audiência pública lá na Câmara dos Deputados, na última quarta-feira, o Celso Russomano trouxe uma notícia que eu acho que, assim, isso tem que ser investigado. Se os planos têm informações sobre isso, se a justiça, se a polícia tem, a gente tem que investir nisso, porque assim, disseram que o Russomano contou que um grupo de mães de crianças autistas o procurou reclamando do cancelamento dos planos delas. E aí ele começou a conversar com elas tal, e ele descobriu que o advogado que tinha entrado com a ação tinha apadrinhado essas crianças. E que, mas quem paga? Quem paga é a clínica, onde presta o serviço, a terapia para essas crianças. Então, se isso está acontecendo, isso tem que vir à tona, isso tem que ser, não dá, isso é crime, né? Então, assim, é um momento que, ao mesmo tempo que tem essa chuva de reclamações, de queixas e tal, é um momento que a gente tem que começar a separar o joio do trigo, sabe? O que é crime, o que é fraude, o que é demanda justa, o que é aquela mãe que está pagando com o maior suor, né, às vezes a criança é a única que tem plano de saúde, para ter a chance de ter um atendimento melhor, mais rápido para o filho tal, do que porque existe. E a gente ainda vai falar disso mais para frente, que eu estou nessa apuração. Existe uma indústria aí, sabe, movimentando esse mercado também. Não dá para a gente ser ingênuo, sabe? Então, apesar de... E muitas vezes essas mães são vítimas dessa indústria que está por trás. Então, a gente tem que mostrar... todos esses ângulos, né, para de novo não ficar sempre na ponta do iceberg só, né? Exato, vai desde as fraudes até aquilo que a gente estava conversando antes do programa começar, até a diferença de preço de material por hospital. Sim, porque ninguém fala, Isa, por exemplo, dos prestadores de serviço, porque a ANS não regula os prestadores de serviço. Então, assim, as contas hospitalares são uma caixa preta. A gente não sabe quanto custa. E assim, as matérias que já fizemos, tal, mostra o seguinte, um item, por exemplo, uma luva num hospital X pode custar 100 vezes mais do que no hospital Y. A mesma luva, o mesmo catéter, o mesmo... Então, isso não dá para continuar desse jeito, porque tudo isso vai impactar, no fim, no preço dos planos de saúde. Por outro lado, a gente tem que, quando a gente olha só para o mercado e não para a assistência, a gente vê também esse processo de verticalização, o processo de fusão. Então, virou, né, saúde é uma commodity, né? Então, bolsa de valor, tal, enfim, tem uma série de coisas aí que no fim, quem está pagando tudo isso somos nós, né? Quem está pagando a distorção do mercado, seja por fraude, seja por desperdício, seja pela falta de transparência do setor, tal, somos nós. E cada vez mais, menos de nós vamos conseguir bancar isso, porque ninguém consegue bancar esses reajustes, sabe, todos os anos acima de 20%. Então, cada vez mais a gente vê as pessoas ou dando um downgrade, né, diminuindo a cobertura, aumentando a coparticipação. Recentemente a gente fez matéria aqui na Folha também falando das empresas que já pensam em cortar o plano de saúde, que é um benefício, porque não estão conseguindo mais bancar isso. Então, assim, é muito mais sério que tudo isso. Então, se é um momento de investigar, seja o Ministério Público, seja numa CPI, é importante que a gente investigue tudo também, faça a coisa certa. Não é só pegando ali, sabe, o caso ali, taranã, o casinho, aquela coisa anedótica, porque não é por aí. Tem coisa muito mais séria e muito mais sistêmica envolvida.
Essa coisa do downgrade é muito interessante que você falou. Vai ser tão down no high society que daqui a pouco você tá sem um plano de saúde e você vai pro SUS, né? E vai sobrecarregar, porque o SUS hoje não dá conta, né? Então, já não dá conta do que tem, porque a gente vê o SUS eternamente subfinanciado e eternamente cheio de demanda, seja uma pandemia, seja o que está acontecendo no Sul. O dinheiro é único para você dar conta das emergências que surgem, do processo de envelhecimento populacional, que isso vai consumir cada vez mais, e não dá conta, né? E é por isso que, né, a gente, como você falou, não é para pegar um casinho ou outro, tem que haver uma investigação geral para todo mundo. Claro. E é isso que a gente tá vendo agora com essa cobertura da CPI. Tem uma previsão ou eles ainda estão na fase do abaixo-assinado? Não, eles estão coletando, né? Precisa de 1/3 das assinaturas para passar, para o requerimento ser encaminhado e votado e tal. Mas eu imagino que isso vai passar, porque a pressão está grande, né? As pessoas... E esse ano, não vamos esquecer que é um ano de eleição. Então, assim, tem toda uma movimentação do legislativo em relação a isso também. Mas, de novo, vamos fazer a coisa séria, então. É para investigar? Vamos investigar as fraudes, vamos investigar o desperdício do setor, vamos investigar tudo que compõe esse preço final ou essas rescisões unilaterais e motivadas. Perfeito, a gente acompanhará então que nessa cobertura muito provavelmente você estará incluída, Cláudia Conte, repórter especial da Folha e também autora de diversos livros que eu já falei para ela trazer na próxima vez. Cláudia, muito obrigada, viu, por vir aqui a Tal Como É Que É e muito obrigada por ter explicado tudo, você é muito didática. Volte sempre para falar de saúde ou de falar de outras coisas também. Obrigadão. Obrigada, Isa. E muito obrigada a você também que assistiu Como É Que É de hoje. Amanhã é final de semana, não estaremos aqui. Espero vocês na segunda. Tchau, bom final de semana para vocês.